Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos iniciando e continuando o capítulo 1º do livro de João, o apóstolo João, né? Eu havia falado, o apóstolo amado, ao mesmo tempo ganhou o título de, ele com seu irmão, Irmãos do Trovão, dado pelo próprio Senhor Jesus, né? E foi um homem muito amado pelo nosso Senhor e escreveu essa obra belíssima para as nossas vidas. E a gente teve estudando no primeiro tópico, ou no primeiro capítulo, primeiro tópico, a encarnação do Verbo, segundo o testemunho de João Batista, e agora o terceiro, João Batista repete o seu ministério, o seu testemunho, aliás. E em alguns outros livros, que nem o livro de Mateus, Marcos e Lucas, também vai nos dar as informações desse mesmo assunto. Eu sempre aconselho as pessoas que estiverem estudando, ou lendo, ou meditando na palavra, olhar também as outras referências, porque às vezes amplia mais o conhecimento, te achega mais em algumas outras informações precisas, que todas são precisas, e é muito bom para nós, tá? Para você que está chegando agora, que Deus abençoe, e para você que está comigo um pouquinho, que Deus abençoe você também. Mas o terceiro tópico diz assim, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Lembrando que Jesus, João Batista e alguns dos discípulos tiveram embates fortíssimos com esse povo aqui, tá? Eles eram bastante opositores, eles oprimiam mesmo, eles hostilizavam mesmo, eles perguntavam coisas profundas, não porque eles queriam aprofundar conhecimento, mas porque eles queriam desacreditar a obra de Jesus e dos seus, e daqueles que também faziam a obra de Deus. Então os sacerdotes, eles se achavam os próprios guardiãos da lei, apesar de que a própria Bíblia diz, e o próprio Jesus revelou que eles não eram bem esses guardiões, não. Eles eram bastante faltosos em relação à lei. Eles eram muito tradicionais, né? Eles gostavam muito de ostentar tradições, né? A tradição dos anciões e dos sacerdotes do templo. Isso eles amavam expor. Eles amavam ostentar as tradições, o que pode, o que não pode, aquilo que eles criavam, imaginavam que era bom para as pessoas, eles criavam ali sem direção nenhuma e jogavam para o povo seguir, e se não seguisse, era duramente penalizado por eles, né? Até ao caso da mesmo afastamento do templo ou da sinagoga. Então, eles eram bem hortis mesmo, gostavam muito de hortilizar. Então, eles enviaram, né, alguns de Jerusalém vieram como sacerdotes e levitas para perguntar para João quem era ele. Eles queriam saber quem era João, quem deu autoridade, quem o fez ser. João Batista, ele não tinha credenciais nenhuma, ele não tinha nada, título eclesiástico de nada na sua vida. Ele era simplesmente aquele separado e enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, e não passou por aprovação do templo. Tinha isso, né? Para ser alguma coisa, tinha que passar pela aprovação e a aprovação dos sacerdotes do templo e dos anciões. Não sendo assim, eles não aceitavam ninguém, nada que viesse por conta própria. Então, eles vieram e perguntaram: quem és tu? Ou seja, quem te deu essa autoridade? Quem te fez ser profeta? Quem te fez ser alguma coisa? E no versículo 20 ele vai dizer assim: ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Era exatamente o ponto onde eles queriam chegar. Era no Messias. Eu não sou Cristo. Ele diz: eu não sou. Versículo 21 diz assim: então lhe perguntaram: quem é, pois tu? Tu és Elias? Ele disse: não sou. Tu és um profeta? E ele respondeu: não. Quem é você? Em que categoria que você está? Quem te fez? Quem te enviou? Da onde tu veio? Qual é a tua intenção? Isso eles queriam saber. Porque João Batista, ele conseguia reunir muitas pessoas. Ele tinha muito ouvinte, ele tinha muito discípulo, ele era amado, ele era respeitado. E isso para eles era um absurdo, porque só eles poderiam ser respeitados, amados e aceitos. Só eles poderiam ter
essa tipo de aceitação perante o povo, né? Isso rendia um pouquinho de lucros, né, nos seus cofres do templo. Então, tudo que eles amavam era isso. E o versículo 22 vai dizer, disseram-lhe, pois declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti? Ou seja, fala para nós quem é você, porque nós precisamos de uma resposta. Nós estamos aqui, nós somos enviados. Nós somos embaixadores do templo e queremos saber e precisamos enviar uma resposta. Quem é você? E ele disse assim, 23, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama, eu sou a voz, clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Vou estar colocando algumas referências importantes bíblicas aqui na descrição, para que a gente se aprimoriza mais no conhecimento do que João Batista quer falar, né? Então ele diz assim, eu sou uma voz, né? Então ele está dizendo assim, eu tenho uma identidade, eu tenho uma identificação, entendeu? Eu tenho uma missão, eu estou aqui em nome dessa missão e eu vou cumprir essa missão. Eu não sou profeta, eu não sou Messias, eu sou João Batista. É isso que ele quis dizer. Eu sou simplesmente uma voz que clama no deserto. Que deserto? O próprio Israel. Porque Israel estava vivendo em um deserto espiritual. Israel tinha perdido a identidade dele como ovelha do Senhor, como a vinha do Senhor. Eles tinham perdido totalmente, eles estavam afastados de Deus e com isso eles estavam vivendo mais a sequidão. E ele diz, eu sou uma voz que está chamando, que está clamando pelo deserto, endireitai, ele mesmo diz, endireitai o caminho do Senhor. Vocês precisam se consertar, vocês estão precisando de conserto. Como disse o profeta Isaías, ele fala, né, versículo 24, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, como sempre, né, esse povo sempre estava presente. Eles sempre estavam presentes, eles estavam sempre ali vigiando, observando tudo, eles eram como se fossem uns espiões do templo, né? Esses fariseus, eles estavam em todo lugar, era incrível, em todo lugar esse povo estava. E eles não perdiam a oportunidade de hostilizar, né? E lhe perguntaram, então, por que batiza, se não é Cristo, nem Elias, e nem um dos profetas? 26, e respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Lembrando que Jesus, ele já estava no meio deles. Jesus, ele já andava no meio do povo. Mas secretamente, porque ainda não tinha chegado o tempo da sua revelação. Ainda não tinha chegado. Por isso que ele diz aqui, ó, no versículo 27, qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias. Versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós, Jesus já estava lá. Jesus já estava começando, mas ainda não foi revelado, ainda não conhecia-se sua identidade, ele ainda não foi afamado, mas assim, ele é de vós e está quem vós não conheceis. Eles não ainda conheciam Jesus, mas Jesus já estava presente, estava esperando o momento certo para ser revelado. Aí ainda demais, o qual vinha após mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Sabe o que eu acho lindo em João Batista? É porque João Batista, ele conhecia o lugar dele na missão. Ele nunca se pensou, ele nunca idealizou, ele nunca teve a intenção de ser maior do que Jesus. De aproveitar a oportunidade do conhecimento humano que ele tinha, das propagandas que ele fazia, das pessoas que o admiravam para se aclamar, para se afamar. Não, ele sempre deixou bem claro, eu sou simplesmente aquele que veio para preparar o caminho para o Senhor. Eu não sou ele, não sou digno dele, né? Ele conhecia o lugar dele. Versículo 28, e estas coisas se passaram em Betânia. Eu acho lindo o nome desse lugar, porque eu sempre me lembro de Marta, Maria e Lázaro. Do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João Batista estava na obra, João Batista estava trabalhando, porque quem faz obra de Deus não para. Nem mesmo com as forças contrárias daqueles que vêm para hostilizar. Então, ele estava trabalhando. E o povo estava ali hostilizando, estava ali falando, estava ali querendo algum assunto.
Mas João Batista se manteve firme, porque ele era um homem de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor.